Graça e paz. Efésios capítulo 2. Não vai abrir não. Eu já descobri. Efésios capítulo 2 fala do príncipe da potestade do ar. Preste bem atenção nesse negócio. Legacy. Esse negócio do ar. Tudo que fica no ar, assim, é complicado. E som dá certo em tudo quanto é balada. Mas tem alguma pregação do Evangelho, mas dá problema. Pode ser uma caixinha, dá problema. E nós vamos entrar hoje nesse assunto. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Contexto para chegarmos lá. Colossenses 2, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram cara a cara, face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Meu querido Pai, nós estamos aqui carecendo da revelação do Teu Espírito Santo. Tira-nos deste terreno pequeno da nossa mente, da nossa alma, e dá-nos a amplitude do Teu Espírito. Vem falar conosco na revelação de Cristo Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Eu sei, meus irmãos queridos, que antes do rádio era muito difícil nós entendermos a questão de uma comunicação no espaço das ondas hertzianas. Aqui dentro desta sala, agora, nós temos uma infinidade de rádios. Elas estão espalhadas aqui, através das ondas curtas, médias e longas, espalhadas aqui de modo imperceptíveis, mas estão aqui. Se eu puser um receptor e colocar na frequência certa, eu vou conseguir captar rádios como a Transmundial, o HCJB do Quito, Equador, com as suas muitas mensagens cristãs, ou a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ou a Rádio Globo, ou qualquer uma destas rádios que estão espalhadas pelo espaço sideral, através das ondas hertzianas. Mas para a nossa mente, é impossível nós captarmos determinadas coisas. Eu continuo abichornado
Essa é uma expressão que apareceu na televisão há muitos anos atrás. Eu acho que, não sei se foi numa novela, que aparecia um cara que falava sobre abichornado, deixar o sujeito de queixo caído, com essa tecnologia. Por que o Legacy sumiu lá do sistema do radar? Transponder desligado, não estando desligado, é um mistério. Espaço. Nós temos dificuldade de entender as leis físicas neste universo. Eu estou falando agora de leis espirituais. Como é que nós vamos compreender? Paulo diz assim, no versículo 5, pois embora ausente quanto ao corpo, estava em Roma, dentro de uma cadeia. E ele diz, embora ausente quanto ao corpo de vocês aí em Colossos, contudo em espírito estou convosco. Em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nós temos 3 possibilidades neste texto de analisar aqui. Primeiro que se trata de uma metáfora, de uma figura, parecido com aquilo que ele disse em 1 Tessalonicenses, vamos lá agora, dar uma olhada, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17, em que ele fala de coração. Seria, eu estou agora aqui em Londrina, mas estou com o meu coração lá em Corrente, no Piauí. Então, seria uma ideia de que eu estou com saudades, ou que eu estou em uma relação lá afetiva com o coração. Vamos ler, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Então ele estava dizendo que estava orfandado, estava distante, não estava presente, mas ele estava lá no coração. Essa seria uma ideia metafórica, uma ideia de linguagem. Eu não estou, mas estou com o meu coração aí com vocês. Eu não estou presente, mas eu estou em espírito com vocês. É possível, muitas vezes a pessoa dizer assim, olha, eu estarei viajando no dia do seu aniversário. Eu não vou poder estar na sua festa, mas eu estarei em espírito com você. Estarei lembrando de você. Essa é a primeira ideia que o texto pode sugerir, que eu não acho que é isso que Paulo está dizendo. A segunda ideia é a ideia que alguns estudiosos acham que é a presença dos anjos, que todos nós temos anjos que nos acompanham. Aqui no plano físico nós vemos, eu estou vendo meu irmão Thomas ali sentado. Mas eu não estou vendo os anjos dele, mas ele tem. Os anjos que nos acompanham. O reino espiritual não é visível. A fé trabalha com aspectos espirituais que não são visíveis. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Na 4ª dimensão ou na 5ª dimensão, invisível aos meus olhos, estão coisas da realidade espiritual. Eu não posso perceber, mas eles estão aí. Aqui, nesta sala, nós temos demônios, eles entram aqui, eles entram no céu, Satanás vai ao céu, apresenta-se diante de Deus, faz acusações de dia e de noite. É o reino espiritual, que nós não vemos,
Nós temos um texto lá no livro de Daniel que rasga um pouquinho o céu e ele mostra um pouco do que existe de guerra espiritual acima da nossa cabeça. Quando Miguel estava lá lutando, a defesa do povo de Israel, e só tinha Gabriel com ele para fazer aquela ajuda. Então é uma coisa espiritual que a gente não enxerga, eu não vejo as batalhas que estão no plano espiritual. Minha Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não vemos. Seria então para Paulo que ele estaria em Roma, mas os seus anjos estariam reunidos com a igreja de Colossos. Aqui nós temos alguns teólogos importantes no Brasil que sustentam essa ideia. Entre eles um extraordinário homem de Deus chamado Russell Shedd, que crê que os anjos podem estar andando e trabalhando nos ministérios ricos através de sua influência extraespacial ou fora do nosso contexto de espaço e tempo. Terceira ideia, que me parece, que eu não entendo, mas que me parece ser esta, é que nós entramos num outro terreno, o espiritual. O campo espiritual não é da mesma origem do que nós entendemos na física, na matemática, nos espaços. É um outro reino. É a realidade espiritual. Reunidos, diz Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, estava um problema ali em Corinto, era uma questão ligada a uma fornicação, e tinha um cara que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, provavelmente sua madrasta. Capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Vai até o 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está falando desse camarada que fazia imoralidade, e ele diz que, embora, na verdade, ele estivesse ausente em pessoa, versículo 3, mas presente em espírito. Presente em espírito. E ele diz aqui, já sentenciei como se estivesse presente, fisicamente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito. Seria um anjo? Não sei. Ou seria esta difusão que nós estamos falando aqui em termos físicos, que eu ligando, quantos canais de televisão nós temos desses canais normais? Temos SBT, 5, Globo, Record, Bandeirantes, Gazeta, estão aqui dentro dessa sala. Se eu passar essa porta aqui, lá eu tenho um aparelho, se eu ligar, eu vou captar. Eles estão aqui pelas ondas artesianas. Agora, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre esse problema, porque existe dois aspectos. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem superpotente. Vamos para o Salmo 8. O Salmo 8 faz uma descrição. Este é o salmo que está... O Armstrong que levou este salmo, e ele está lá na Lua.
Mas esse não é salmo de lunático não, viu? É salmo de terráqueo. E ele faz uma pergunta aqui no versículo 3 e responde essa pergunta no versículo do 3 e 4, está fazendo essa indagação, e no versículo 5 ele responde: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Presta atenção aqui. Fizeste-o um pouco menor do que Deus. Esta palavra Deus que aparece aqui é a palavra Elohim. Elohim é a palavra, é o nome de Deus referente ao Criador. Quando ele diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra que aparece ali para Deus é Elohim. Quando a Bíblia diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a palavra que está ligando ali é a palavra Elohim. Disse Deus, façamos o homem. O homem foi feito um pouco menor do que Deus. Só que a palavra Elohim é uma palavra plural. É um termo que dá uma ideia de coletividade. Isto está se referindo em especificidade à ideia trinitária de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que também, de certo modo, nós representamos isso numa unidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o Senhor Deus tomou o pó da terra e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego das vidas, e o homem tornou-se alma vivente. E aqui nós temos a grande possibilidade da tricotomia humana. O corpo representando a parte visível da realidade, a alma, a sua manifestação, a voz, o sentir, o emocional, a vontade, e o espírito, que seria a nossa ligação com Deus. Mas quando Deus disse a Adão, lá no Jardim do Éden, você tem liberdade de comer de tudo, com toda a naturalidade de todas as árvores, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não pode comer, porque se você comer você vai morrer. E o homem apanhou desta árvore e comeu, ele morreu. Mas onde ele morreu? Morte não significa extinção, mas desligamento. Quando a minha televisão está ligada e alguma coisa acontece num fio, ou na energia que vai trazendo a vida para a televisão, ela se desliga. Não significa que ela desapareceu, mas ela deixou de ter a vida da televisão. Eu não posso ver mais nada, porque a energia foi embora. Então houve um desligamento entre Deus e o homem. O homem ficou separado de Deus. Isto parece o conceito da relação de pecado com o homem. Ficamos separados dele, sem vida espiritual. Então, a nossa vida espiritual desapareceu. E o homem passou, com todos os poderes com que ele foi criado, a utilizar as forças da alma, os poderes latentes da alma. Eu tenho recomendado para que as pessoas que gostam de leitura, que nem sempre, e nós temos no Brasil um grupo de gente que não gosta de ler, muito maior do que em outros povos, mas leitura é uma coisa que ajuda bastante. É um livro do Watchman Nee, chamado Poder Latente da Alma, que ele escreveu em 1928, quando ainda não se tinha todas essas informações, mas que ele teve muita revelação para Deus mostrar esses poderes da alma, que exercem grande força neste homem natural, o homem psíquico.
É o homem que usa, por exemplo, clarevidência. Existe ou não existe? Nós temos aí um camarada que vamos provar se ele está dizendo a verdade. Parece que o nome dele é Juscelino. Não é o Kubitschek, mas ele tem uma capacidade de prever. Ele previu algumas coisas, inclusive a batida desse avião. E ele registra em cartório. Ele disse que o Alckmin vai ganhar. Então vamos ver, dia 29, vamos ver como é que vai dar, se é verdade. Eu digo uma coisa, estes poderes latentes da alma, eles são verdadeiros. Foi Deus que deu ao homem. Só que o homem sem a vida espiritual, esses poderes se tornam um perigo. Quais são esses poderes? Tem vários. Assim como eu tenho o poder físico de levantar o meu braço, de fazer força, de andar, que esse é físico, é biológico, eu também tenho poderes da minha mente. Eu posso desenvolver esses poderes e pode isso aí ser muito forte, como telepatia. Quando eu estudava psicologia na universidade no Rio de Janeiro, eu andei mexendo com esses assuntos de telepatia e fazia algumas coisas, fiz gente olhar para mim no Maracanã cheio. Eu escolhia um personagem lá e estava sentado bem distante de mim, eu olhava na nuca dele e dizia: cidadão, você vai me procurar no meio dessa multidão agora. Aí com 5 minutos ele estava me procurando. Utilização das forças da mente. Logicamente que depois que eu conheci a graça de Deus, esses poderes desapareceram. E eu não quero mexer com eles, mas eles existem e qualquer pessoa pode usá-los. São poderes da alma, mas eu não estou falando de poderes da alma. Eu estou falando de poder do espírito. A feitiçaria, toda ela é poder da alma. A feitiçaria, entenda isto, vamos dar uma olhadinha em Gálatas, capítulo 5, que muitas pessoas pensam que feitiçaria é poder do diabo. Não, o diabo pode até entrar aí, fazendo algumas coisas, mas não é. Vamos ler os versos 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Olha, está vendo dizendo? As obras da carne são. Ele então cita. Pornografia, eu entendo. Ele usa aqui a expressão impureza, lascívia, prostituição, idolatria. Idolatria, obra da carne, é meio complicado, idolatria, mas feitiçarias. Engraçado que essa palavra é plural. Feitiçarias. Elas têm as várias formas de feitiçaria. Aquele que menino brinca com o copo, que o copo sai lendo letra, isso faz parte dos poderes da feitiçaria. Isso existe. São poderes latentes da alma. É um campo que vasto. Adivinhar o futuro, adivinha. Erra um bocado, mas adivinha também. É um campo muito minado. Mas eu não estou falando disso, não. Eu vou falar de espírito. O poder espiritual. Vamos aqui pegar, por exemplo, o caso do nosso profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 6. Vamos lá dar uma olhada no Eliseu. Eliseu era profeta em Israel. O rei da Síria fez guerra contra os israelitas. E ele estava lá no palácio do Planalto e montando a sua equipe, fazendo a estratégia de como ele iria conseguir destruir o rei de Israel. E o profeta Eliseu ia lá e captava, sem escuta telefônica, sem fazer
grampo, sem fazer grampo. O profeta entrava no palácio, na câmara do rei, e buscava o que precisava. E não foi com o poder latente da alma que ele fez isso. Vamos ler aqui no verso 8. Vamos lá, vamos indo assim, a gente para aqui, lá, vamos chegar. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Olha aí, ele chamou o conselho dele e diz: ó, nós vamos botar uma emboscada em tal lugar, assim, assim. Verso 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Ele chegou e disse: vai lá e avisa para o rei de Israel que os sírios vão estar emboscados naquele lugar. Como é que ele sabia? Como é que ele pôde chegar lá? Vamos para o verso 10. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o havia avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Mais de uma vez, mais de duas vezes, o rei da Síria montava a estratégia, o profeta pegava. Vamos ver o verso 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele queria saber quem foi que deu o grampo para o ministério da justiça. Quem foi que andou grampeando lá o Marco Aurélio? Não, ninguém. O PT disse que de pé junto que não teve ninguém. E a Polícia Federal sustenta que não teve ninguém. No tempo lá não tinha ninguém mesmo não, mas tinha um negócio lá. Alguém estava entrando e pegando o grampo e pegando... Quem é dos nossos o delator? Quem é o calabá? Quem é o dedo duro? Quem é? Tem alguém aqui. Então veja o verso 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O senhor está falando lá na sua câmara e o profeta Eliseu está bisbilhotando o senhor. Está sabendo de coisas. Eu vou dar uma coisinha para vocês. Cuidado comigo, viu? Às vezes eu dou umas viagens dessas. De vez em quando eu saio por aí. Depois eu conto para vocês. Mas é uma viagem interessante, é uma viagem interespacial. Não fala de mim, não. Outro dia eu passei numa casa, eu não sabia. Olha, Thomas, cuidado, viu? Brincadeira à parte, vamos lá. Aí ele diz que o senhor está dormindo lá conversando e de repente o profeta Eliseu entra, sem ter sido chamado. E pega tudo e manda contar para o outro. Aí o rei da Síria ficou bravo. Vamos ver o verso 13. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele mandou cercar a cidade de Dotã com o seu exército. A cidade era toda murada. O moço de Josué levantou muito cedinho. Quando ele chegou num certo terraço, ele olhou e viu a cidade cercada. Ele correu para o profeta e disse: ai, meu pai, estamos perdidos. A cidade está toda cercada. O que nós vamos fazer? Continua aí. Ele respondeu: não temas,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha, ele usa o lembrete de Deus. Esse lembrete, não temas, ele aparece 366 vezes na Bíblia. É Deus, sempre que você está em aperto, ele diz, não temas. Sempre que você, todo dia, quando você passa por alguma dificuldade, ele está dizendo, não temas. Ele diz assim, maior é o nosso exército do que o exército deles. Mas o moço não via, o moço só via os exércitos físicos, só via a realidade física. E aí, veja bem, o verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Opa! Vocês estão vendo agora a realidade espiritual aí? Deus, o Eliseu orou. Oração é realidade espiritual. Vai comunicar, é um veículo da comunicação com a realidade espiritual. Ele orou e aí Deus abriu os olhos do moço e o moço viu que estava o monte cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas ele não estava vendo isso antes. Continue. E como desceram contra ele, orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Agora Eliseu faz uma oração para que todo o exército do rei da Síria fique cego. Mas não é cegueira física. Vocês vão descobrir aqui. É aquela mesma cegueira que os homens tiveram em Sodoma e Gomorra, que não conseguiam achar a porta de Ló. Eles ficavam procurando, apalpando e não achavam a porta onde Ló havia colocado os anjos, entrando aqueles anjos que vieram. É o mesmo tipo de cegueira. Veja o versículo seguinte, o verso 19. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Presta atenção. Agora ele pediu para abrir os olhos do moço para ver a realidade espiritual. Agora ele pediu para que eles fechassem os olhos para que eles não vissem a realidade física. E eles não sabiam onde estavam. E ele conduziu todo o exército do rei da Síria até Samaria, de Dotã até Samaria. Quando chegou lá, ele orou de novo e pediu para que Deus abrisse os olhos dele para ver onde é que eles estavam. Eles foram andando com Eliseu sem saber o que estava acontecendo. Tem muita gente que está aí com realidade espiritual zero, não está vendo nada. E anda atrás dos outros que estão enganando, porque não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Não sabe discernir entre a realidade espiritual e a realidade psicológica. Entre a realidade espiritual e a realidade física. E aqui nós vamos continuar um pouquinho mais. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, Feri-los-ei, meu pai? É que eu queria só lembrar uma coisa. Essa expressão, meu pai, ela foi dita no Velho Testamento, mas ela não pode ser mais dita no Novo Testamento. A ninguém chameis de pai aqui na terra. Você nunca mais pode chamar nenhum líder espiritual de pai. Jesus disse, um só é o vosso pai, porque ele fala agora da realidade espiritual. Pai, você só tem um, que é Deus. Você não pode chamar de papa nenhuma pessoa, nem de padre, nenhuma pessoa. Pode chamar de sacerdote, de pastor, de reverendo, qualquer coisa. Pai não, um só é o vosso pai. O rei de Israel olhou para Eliseu e chamou de pai, meu pai. Feri-los-ei, meu pai. Aí Eliseu responde. Respondeu ele, não os ferirás.
fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Eliseu disse, se você fosse você que conquistou, com o seu arco, com o seu governo, com sua estratégia militar, você podia matar. Esses não, você não pode matar, porque esse aqui você não conquistou. Vai dar um banquete para eles, dá comida para eles voltarem para casa. Eles precisam voltar para casa agora com uma outra revelação. Não se mata. Aliás, essa é a forma mais bonita de se fazer um inimigo amigo, é dar um banquete para eles. E aí o profeta diz no verso 23, ou a ideia do verso 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Acabou a guerra. Um profeta que tinha visão espiritual, enxergou as coisas, e acabou a guerra entre Síria e Israel. Não houve mais guerra. Ele não usou nenhuma arma carnal, ele só usou armas espirituais. As armas da nossa milícia, diz Paulo, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, até que se complete a vossa submissão diante dele. Irmãos queridos, nós estamos falando de realidade espiritual, não realidade física, não realidade psicológica. Aqui nós estamos no terreno espiritual. Se ainda há pouco eu falei com a minha irmã lá em Corrente, via telefone celular, que me dá essa possibilidade, ligar daqui e falar lá. Ontem, o meu cunhado me liga do Canadá, viajando por uma estrada daquelas vicinais com um GPS guiando. Eu escutava pelo telefone, turn right, dobre à direita. E ele tinha que dobrar à direita porque ele tinha um GPS que guiava ele dentro do carro para onde ele ia. Faltam 1,5 milha para você dobrar à esquerda. Quem erra mais estrada? E quem é que precisa mais de mapa? O bicho está aqui dentro do carro fazendo tudo. O índio lá na mata, atrás do avião, com GPS na mão. Que coisa maravilhosa. Índio de GPS, achando avião perdido. Quem é que erra mais? Este mundo globalizado, nós temos isso. Agora Deus fica por fora. Deus e o seu povo não podem, não estão perdidos. Não tem telefone celular tocando na mata. Não tem condições de pegar o cara. Como Deus perderia para nós? Não tem jeito, gente. Nós estamos dentro da realidade espiritual e nós não conhecemos nada. Jesus encontra com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Mulher samaritana, preconceito, não se fala com mulher, não se toca em mulher. Mulher, longe homem de... Jesus olha para ela e diz, eu estou com sede, me dá água. Mulher fica perturbada, ele fala de outra água. Eu tenho uma água de um poço que você não conhece. Se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Me dá dessa água. Aí, de repente ela vira e diz assim, nossos pais nos disseram que é aqui neste monte Gerizim o lugar que se deve adorar. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus disse, não, mulher. Nem aqui, nem lá. Deus não está localizado no tempo e no espaço. Esse conceito enoteísta de Deus, da casa de Deus, do lugar de Deus, isso é coisa ultrapassada. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Conceito espírito. Conceito espírito. Nós estamos no terreno da vida espiritual. Embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Olha só.
Eu não estou lá fisicamente, mas eu estou espiritualmente lá com vocês. Há uma difusão na vida espiritual que nós não conhecemos. Mas eu vou começar a mexer aqui. Nós vamos conhecendo um pouco mais desse campo espiritual, que é a verdadeira vida do Espírito. Irmãos, nós temos Jesus falando para Nicodemos. Nicodemos chegou para Jesus e disse: olha, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. O Senhor, tudo indica, é uma pessoa especial, que faz milagre, que faz coisas. Jesus tirou essa presunção que Nicodemos estava jogando para ele ficar, e disse assim: na verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem dois reinos, o reino do mundo, o reino da terra, mas eu estou falando do reino dos céus, o reino de Deus. Nicodemos disse: e como é que pode ser? Tem que voltar nascer outra vez no ventre da mãe? Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, não te admires, não fique aí abichornado, importa-vos nascer outra vez. E aí ele disse: o vento, o pneuma, o vento, o sopro, sopra aonde quer, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Espírito, vida espiritual. Não estou falando de Grayskull, não estou falando de He-Man, não estou falando dos poderes que levam para feiticeiro, eu estou falando da vida espiritual. Um velho homem viajando lá no interior do Piauí, Benjamin Mercedes Nogueira, tocando uma boiada com sede, para numa fazenda e tenta comprar água do fazendeiro. O fazendeiro diz: se eu vender a água para o senhor, meu gado vai morrer de sede. Eu não posso. Ele chega diante de um lugar descampado, mês de outubro, seco, ajoelha-se naquelas pedras e ora. E faz uma oração: Deus, tem misericórdia. Meu coração de criador não pode ver esse gado morrer de sede, babando neste sol quente. De repente, uma nuvem, naquele lugar, só naquele lugar, cai, enche, o gado bebe e ele viaja. Que isso? Eu não sei lidar com isso, você não sabe lidar com isso, mas isto é a realidade espiritual. E isso acontece com N pessoas simples que estão confiando no Deus. A minha realidade espiritual não é física nem psicológica, não é manipulação, é relacionamento com aquele que ressuscitou dentre os mortos e que me fez entrar no mundo do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós conhecemos alguma coisa sobre realidade espiritual, precisamos conhecer mais. Nós vamos parar aqui por causa do nosso tempo, mas nós temos mais, irmãos. Paulo está dizendo assim: embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. E ele usa uma expressão que eu achei maravilhosa: alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Só pelas notícias de Epafrodito, o pastor da igreja que trouxe para ele? Provavelmente sim, mas mais do que isto: em espírito estou convosco, alegrando-me.
Só para deixar uma pitadinha a mais para você estudar na Bíblia, quando Maria recebe a anunciação de que ela vai ser a mãe do Salvador, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. E ela usou as duas palavras, a minha alma engrandece, verbo no presente, e o meu espírito se alegrou, verbo no passado, em Deus meu Salvador. Alegria do Espírito, que ainda nós não conhecemos muito. O gozo espiritual, a vida espiritual, a carne às vezes sofrendo e o espírito exuberante de alegria. Fisicamente, psicologicamente turbado, e lá dentro uma energia de alegria. Pastor Thomas citou ainda há pouco: regozijai-vos sempre no Senhor. Olha a expressão no Senhor, ligado com a vida espiritual. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. E ele está falando de realidade espiritual. Não estou presente, mas estou aqui. Só para terminar para vocês. E isso foi em 1983, 84. Um médico psiquiatra que trabalhava na Colina Verde me telefona pelas tantas da madrugada, num dia daqueles que só Deus sabe fazer de frio, mas estava gelado. Ele diz assim: Glênio, tem um homem aqui, está com um processo que não é mais da nossa alçada. Ele já tomou 5 injeções de Fenergan, e é mesmo que água. E ele está numa convulsão tremenda. Eu queria que você viesse aqui. Eu disse: ô meu irmão, com esse frio doido que está fazendo aqui. E aí nós até corrigimos um dos cânticos que a gente cantava aqui, que Deus era de perto e não era de longe. Nós corrigimos isso aqui, porque Ele é de perto e de longe. Tanto de perto quanto de longe. Não tem longe para Ele, porque não tem distância. Aí eu disse: ô Miller, eu não vou poder ir aí, está muito frio, meu filho. Eu não quero pegar uma pneumonia de jeito nenhum. E não é minha presença física que vai fazer a diferença. Você pode ir deitar, eu vou orar. E me ajoelhei no pé da cama. E orei e expulsei aquele negócio que eu não sei o que é, também não sei explicar. Não vem me perguntar que esses troços não, porque eu não sei. Nem quero saber. Eu sei que Jesus morreu e ressuscitou e é poderoso, está sentado nos céus e todo principado e potestade obedece. O resto você não me pergunta que eu não sei. Quando foi no outro dia, o Miller disse assim: Glênio, você não pode imaginar. O que foi? Na hora que eu cheguei lá, ele disse: por que você foi acordar aquele desgraçado? O que você tinha que mexer com aquele homem? Mas não é o homem. É o homem que vive no homem. É o Senhor Jesus Cristo. Ele dizia: eu vou sair, mas eu volto. Agora não me pergunte quem é isso, que eu também não sei. Eu só sei que Jesus Cristo veio e lá na cruz Ele pôs a execração, os poderes, os principados e potestades e triunfou deles lá na cruz. O que eu sei é isso. Eu sei o que está escrito. Agora, sei que tem uma realidade espiritual que eu não sei explicar. E sei que Jesus é Deus de perto e de longe. E que eu não preciso ficar lá apalpando ninguém por causa de problemas psicológicos. Se bem que é bom fazer carinho, olha que é bom. É bom. Mas, por favor, não é isso que muda não. O que muda é dizer assim: eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei que Ele é poderoso. E porque Ele é poderoso, as coisas acontecem. No campo espiritual. Agora, não sei. Não sei porque que Ele cura uns e não cura outros. Não sei porque que um sai e outro não sai. Não sei. Não sei
Não sei fazer discernimento entre epilepsia e possessão demoníaca, mas eu sei que quando a gente ora e entra no campo espiritual, Deus sabe como funcionar e botar as coisas no lugar. Mas a gente vai trabalhar mais nesse negócio aqui, gente, porque nós muitas vezes falamos tanta bobagem por aí, e eu também falando tanta bobagem, nós precisamos ver que Deus, Ele está reunido, vós e o meu espírito, e Ele diz assim, eu estou ausente, mas o meu espírito está aí. Quando você for, meu espírito te acompanha. Olha, não vai conversar afiado não, que eu escuto. Como é que você soube disso? Quem contou para você? O Ricardo. Não. Deus às vezes nos diz, viu? Diz em sonho, diz em revelação, para descansar o coração. Descansa, meu filho, que eu estou nesse negócio. Eu sou. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.